Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar em Josué, capítulo 1. Vamos falar um pouco sobre a história de Josué. Atente para a leitura de alguns versículos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Verso 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi a seus pais. Meus irmãos, esse texto em destaque demonstra que Josué é chamado por Deus, após a morte de Moisés, para conduzir o povo à entrada da terra que ele havia prometido a este povo. Ao chamá-lo, Deus lhe garante que estaria com ele. Mas além dessa presença gloriosa, Deus lhe impõe algumas condições para a concretização do sucesso de Josué e da conquista da terra. Então, a primeira condição que Deus estabelece aqui é que Josué precisava ser forte e corajoso para ter o cuidado de fazer aquilo que Deus havia orientado. Como diz o verso 7, então somente ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Para Josué obter esse sucesso, então, ele precisava conhecer a vontade de Deus e cumpri-la. Certamente que Deus sabia que Josué iria enfrentar alguma resistência durante toda a sua jornada, como o próprio Moisés também enfrentou. Mas também sabia que ele poderia simplesmente ceder às inclinações do seu próprio coração, ou seja, ele poderia sofrer alguma pressão de fora, mas também do próprio coração corrupto, como humano que era, e em não observar a lei do Senhor. Então, como ele, que certamente enfrentou muitas oposições, mas foi forte para observar as orientações de Deus e não desviar delas, nós também precisamos ser fortes para não desviarmos nem cedermos às pressões de fora e do nosso coração enganoso. A segunda condição para cumprir a tarefa aqui, Josué precisava meditar na palavra de Deus dia e noite. A volta às escrituras diária para Josué certamente daria a ele a condição de nunca esquecer o que Deus queria dele. Portanto, negligenciar a meditação na palavra de Deus diária faz-nos correr o grande risco de esquecermos os ensinamentos do Senhor. E esquecendo, certamente não teremos como permanecer guardando a palavra do Senhor. Sermos confrontados diariamente pela palavra de Deus nos ajuda também a vencer a nossa inclinação para o mal. Temos uma natureza corrupta, isso é fato, e nós precisamos diariamente lutar contra essa natureza. Mas sem a palavra de Deus, isso certamente se tornará muito difícil. Precisamos também meditar na palavra de Deus diariamente para sermos fortalecidos nas tentações e embates da vida, consolados no momento das perdas, mas também orientados nas decisões que precisamos tomar. O Salmo 1 nos lembra isso antes: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Jesus Cristo foi também uma referência para nós em relação à guarda da palavra de Deus. Desde muito jovem, criança, ele já tinha o domínio das Escrituras. E a grande prova que ele passou foi quando foi tentado por Satanás, que ali certamente ele usou a palavra com maestria, especialmente usando a expressão também está escrito. E a terceira condição para cumprir a tarefa Josué não podia cessar de ensinar os princípios da palavra de Deus. Não cesse de falar deste livro da lei. Tendo em vista que Josué estava conduzindo um povo e não apenas a sua própria vida, ele não podia negligenciar de forma alguma a orientação ao povo. Então, se não vejamos aqui, mais na frente um pouco, no ministério de Josué, quando o povo foi para a guerra contra o exército, um exército pequeno, insignificante, o povo foi derrotado. Por quê?
porque alguém do povo deixou de observar a orientação dada por Deus. No caso aqui, Acã, trazendo grandes perdas ao povo de Deus. Por isso, a importância de ensinarmos a palavra de Deus ao povo constantemente, como o Senhor nos recomenda. Então, nós também precisamos ensinar e compartilhar as Escrituras, influenciando positivamente as pessoas que estão ao nosso redor, como familiares, cônjuges, filhos, né? Parentes, irmãos em Cristo e também até mesmo alguns amigos. Na nossa conclusão aqui, irmãos, queria fazer algumas aplicações. Precisamos ter consciência da importância de não negligenciarmos a meditação na palavra de Deus, porque ela é fundamental no processo do nosso fortalecimento e encorajamento para enfrentarmos as circunstâncias adversas. Veja o que Jesus nos fala no final do Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A palavra de Deus nos dá sustentação nos momentos das dificuldades também. Em segundo lugar, precisamos procurar fazer a vontade de Deus para que a nossa vida e a vida dos nossos familiares, a nossa igreja e quem sabe até a nossa nação seja de fato abençoada. Então o Senhor prometeu sarar a nossa terra quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, e é pela palavra de Deus que vem esse arrependimento. Em terceiro e último lugar, como Deus deu a Josué, Ele também nos tem dado desafios, seja na nossa vida individual, ou seja no ministério que nós tenhamos abraçado. Portanto, peça para que Ele lhe dê força para que você não seja remisso no cumprimento desses deveres que o Senhor estabelece para nós. Então, sob pena de você fracassar em seus projetos e certamente seus projetos de vida e também na obra do Senhor. Que Deus aplique, então, essa mensagem ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.